Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre como foi esse primeiro 1 ano e meio aí de economia na USP, falar sobre a minha experiência, o que eu aprendi nas disciplinas, como que era a minha rotina, mostrar as minhas anotações. E eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, já deixar o like, comentar aí se vocês têm alguma ponderação com relação a alguma disciplina, se você cursa ou não economia, qual é o curso que você quer cursar, caso você ainda não esteja na faculdade. Enfim, bora interagir. No meu primeiro período, eu tive 4 disciplinas e apesar de ter sido EAD, foi um período que eu me dediquei bastante, eu curti muito a faculdade, acho que aquela emoção de uhul, eu consegui minha aprovação ajudou bastante nisso, a gente até brinca na faculdade, né, o famoso bicho emocionado. Bom, eu cursei 4 disciplinas, Cálculo 1, Introdução à Economia, Clássicos do Pensamento Econômico e Fundamentos de Contabilidade. Em cálculo 1, a gente basicamente aprende derivada e integral, que mais para frente vai ser muito importante para a gente poder utilizar a matemática dentro da construção dos modelos econômicos. Em Introdução à Economia, a gente aprendeu os princípios básicos da economia, que lá na frente vão ser aprofundados em Microeconomia 1. Então a gente fala um pouco sobre a teoria do consumidor, fala da teoria do produtor, medidas de bem-estar, interferência do governo, tipos de mercado, então mercado competitivo, monopolista. O meu professor ainda deu um plus no final, então ele deu uma pincelada em teoria dos jogos. Foi uma disciplina bem legal e eu acho que ela tá no primeiro período, é essencial, não só para dar uma expectativa com relação ao que espera para frente do curso, mas também para mostrar um pouquinho do que é a economia e você sentir que de fato deu aquela escolha certa, sabe? Pelo menos foi dessa forma como eu me senti. Em Clássicos do Pensamento Econômico, a gente basicamente estudou os pensadores da economia, então começamos lá nos fisiocratas, depois lemos Adam Smith e fomos avançando. Se eu não me engano, a gente estudou até Keynes. A gente, claro, não leu todas as obras, mas a gente lia vários fragmentos relevantes e ia entendendo como que cada um foi construindo, e dá claramente para perceber também a própria evolução da economia até chegar nos fundamentos que hoje sustentam, né, essa ciência. Então é uma disciplina bem legal. Por fim, Fundamentos de Contabilidade. Eu acho que nesse semestre é a disciplina que tem menos a ver com economia, mas é uma disciplina muito, muito relevante para qualquer pessoa que vá trabalhar com finanças no mundo corporativo ou até mesmo no setor público. Entender sobre análises contábeis para avaliar a saúde financeira de uma instituição é muito, muito importante. Então, em contabilidade, você vai aprender balanço patrimonial, vai aprender demonstração de resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa e várias coisas que são muito importantes para você conseguir entender como que está sendo feita ali a gestão do patrimônio de uma instituição. Agora falando um pouquinho mais sobre como era a minha rotina, eu basicamente estudava todos os dias, isso me ajudou bastante a não acumular a matéria, então o semestre foi um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Para clássicos do pensamento econômico, a gente tinha leituras semanais e a professora pedia que a gente fizesse fichamentos, então isso também ajudou porque ao longo do semestre eu fui construindo um portfólio com vários resumos das leituras que a gente fez. Era basicamente desse jeito que eu estudava para a disciplina, não tinha exercício, não tinha nada mais. Para a introdução à economia, a ordem era basicamente assistir a aula, fazer anotações, depois eu li o capítulo do livro para complementar as anotações, às vezes tem algum exemplo diferente, alguma parte da matéria que eu não tinha entendido tão bem, e depois eu fazia listas de exercício. Era só isso que eu fazia, não tinha nada mais, não tinha nada muito mirabolante, e funcionou muito bem para a disciplina. Já para cálculo 1, acho que foi a única disciplina que eu não estudei por livro. Sendo sincero, eu gosto de coisas muito objetivas e esses livros de álgebra e de cálculo, eles costumam mostrar muito passo a passo e a intuição por aquilo e todo um raciocínio. Para quem curte muito exatas, é muito interessante, mas eu gosto de pingos nos is e ser papum, sabe? Então, a vantagem de cálculo 1 é que é uma disciplina presente em muitos cursos de graduação. Então, se você entrar no YouTube, você vai encontrar várias playlists aí muito legais, de vídeos curtinhos, mas que explicam muito bem a matéria. Então, eu basicamente assistia os vídeos no YouTube e treinava com a lista do próprio professor. Para cálculo, a gente também tinha monitoria, então isso ajudava bastante também. Caso eu tivesse alguma dúvida em algum exercício ou alguma parte da matéria que era um pouquinho mais difícil, mais chata de entender, isso foi muito importante. O monitor era sensacional e ajudou muito a gente aí a conseguir sobreviver a cálculo 1. Por fim, novamente, Fundamentos de Contabilidade. Não tinha um jeito certo de estudar, mas o professor no final de cada aula dava um exercício pra gente resolver em grupo. E o meu grupo sempre combinava de todo mundo, cada um resolver o seu próprio balanço. E no final a gente fazia uma chamada no Google Meet pra comparar. E isso ajudou bastante também, porque a gente tinha ciência onde que cada um tava confundindo as coisas. E aproveitava também pra conseguir se ajudar. No mais, a gente não fazia nada de diferente. E agora vai aí um pouquinho das minhas anotações do primeiro semestre. Acho que todas as disciplinas, com exceção de contabilidade, eu tive alguma anotação e tá bem completinho. Então vou mostrar aí um pouquinho pra vocês do meu caderno e espero que vocês gostem.
Entrando no meu segundo período, foi um período um pouquinho mais maçante pra mim. A gente teve um período de férias muito curto entre um semestre e outro, então eu já tava bem exausto, já tinha feito vestibular naquele ano, não tinha conseguido descansar tão bem. Então o segundo período foi um período aí não tão bem proveitoso. Eu cursei 5 disciplinas: Cálculo 2, Matemática aplicada à Economia, Introdução às Ciências Sociais, Instituições de Direito para Economistas e Contabilidade Social e Balanço de Pagamentos. Em Cálculo 2, a gente estuda basicamente um pouco de álgebra linear, estuda ali funções de duas variáveis e encerra falando sobre multiplicadores de Lagrange, que é muito, muito importante mais para frente no curso de Economia. Já a Introdução às Ciências Sociais, a gente vê vários sociólogos relevantes, e o mais legal é que a minha professora costumava fazer bastante relação com fatos cotidianos. Então a gente entrava na aula, os PowerPoints dela sempre tinham notícias atuais pra gente poder discutir. E então a matéria era bem legal, porque era uma matéria que a gente conseguia sentir muita proximidade com relação àquilo que a gente estava vivendo. E enfim, saudades dessa professora. Já em instituições de direito, a gente estudou ali o básico do direito, então falou um pouquinho sobre os poderes, falou um pouquinho sobre a Constituição, e esse professor também tinha uma certa proximidade com a professora de Introdução às Ciências Sociais. Então, ao longo do semestre, a gente foi fazendo vários seminários, e os seminários eram com temas relevantes da atualidade, então uberização, verticalização das cidades, e a ideia era que a gente pegasse esses temas, fizesse uma análise interessante em cima daquilo, né, pesquisasse sobre esses temas e aplicasse conceitos do direito. Então também foi uma disciplina bem interessante, o professor trouxe vários convidados ao longo do semestre. Acho que a única coisa que pegava nessa disciplina é porque ela era 8h30 da manhã de um sábado, então mesmo sem DAD não era lá tão gostoso assim, mas ainda foi uma disciplina interessante, o professor era um fofo. Em Matemática aplicada à Economia, a gente estudou muitos assuntos concomitantes com Cálculo 2. Isso de alguma forma ajudava, porque quando a gente estudava por uma disciplina, a gente acabava conseguindo aproveitar na outra. Então também vimos aí bastante de álgebra linear, matriz, a gente viu equações à diferença, equações diferenciais, viu multiplicadores de Lagrange, enfim. Então foi uma disciplina aí que teve muitos assuntos concomitantes de fato com cálculo, e uma disciplina bem puxada aí, mas deu para sobreviver. Em contabilidade social e balanço de pagamentos, apesar do nome, o foco não era na contabilidade. A gente estudava sim o balanço de pagamentos dos países, mas a ideia também era introduzir conceitos macroeconômicos. Então a gente fala sobre o PIB, a gente fala sobre matriz insumo-produto, a gente fala sobre o próprio sistema financeiro nacional. Então é bem interessante. É uma disciplina aí que prepara um pouco o terreno para o semestre seguinte, onde a gente estuda Macroeconomia 1. Basicamente, esse foi aí o meu segundo semestre. Mas o importante no fim disso tudo é que eu sobrevivi e deu tudo certo no final. Bom, falando sobre as minhas anotações do segundo semestre, eu fiz poucas anotações no caderno, então nem tem muito o que mostrar, mas eu acabei fazendo alguns resumos digitados, o que me ajudou bastante, porque como eu estava bem cansado, a praticidade de poder digitar no conforto da minha cama ou de algum outro lugar me ajudava. Claro que não é o ideal, mas eu precisava poupar um pouco das minhas energias, porque eu estava bem exausto, então se eu me forçasse muito eu não ia conseguir sobreviver até o final do semestre. E por fim, vem aí o meu terceiro período. Esse é o período de transição do EAD para o presencial. Foi um período de um mix de emoções aí, um turbilhão de coisas aconteceram. Foi muito legal poder estar no espaço FEANO, aproveitar toda a estrutura da universidade, ter interação social, a troca com os professores também fica muito mais vívida. É menos cansativo também estudar dessa forma do que na frente da tela de um computador, mas ainda assim também é muito mais exaustivo com relação à rotina. Então, você ter que sair mais cedo de casa, por exemplo, pegar transporte público, voltar tarde, né, porque eu estudo à noite. Então, tudo isso acaba mexendo bastante. E o segundo ano de economia por si só é um ano bem puxado, né, é um ano que acaba exigindo mais da gente. Então, apesar de todos os pontos positivos que vieram junto com o presencial, não foi um semestre fácil e eu tive que penar bastante para conseguir sobreviver e vencer ele. Nesse semestre eu estudei 4 disciplinas: Microeconomia 1, Macroeconomia 1, Introdução à Probabilidade e Estatística 1 e História Econômica Geral. Em Microeconomia 1, como eu falei lá atrás, a gente aprofunda o que a gente vê em Introdução à Economia, só que agora com rigor de cálculo. Então a gente vai derivar as demandas do consumidor, a gente vai avaliar os custos da firma para chegar na oferta. A gente fala de novo sobre excedente do consumidor, fala um pouquinho também sobre interferência do governo. Então, basicamente, o cerne da disciplina é esse, só que agora com rigor maior de cálculo.
Em Macroeconomia 1, a gente também avança ali o que a gente introduz em contabilidade social e balanço de pagamentos. Então a gente revê um pouquinho sobre os agregados que compõem o PIB, vai avançando ali, começa a estudar sobre inflação, sobre desemprego, curva de Phillips, lei de Okun, e assim a gente vai conseguindo estabelecer paralelos, fala um pouco sobre as políticas econômicas, né? Então a política fiscal, política monetária, é uma disciplina bem legal, porque a gente consegue aproximar bastante para o nosso dia a dia, então falar sobre inflação, falar sobre desemprego, que são coisas que a gente vê no noticiário e muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia de fato, mas também é uma disciplina bem mais conceitual, então apesar de não ter tanto cálculo quanto tem em Microeconomia 1, tem bastante conceito e bastante coisa para digerir. Então, acho que cada um aí tem suas próprias questões. Alguns preferem micro, porque é mais objetivo, mas também tem mais cálculo. E outros preferem macro, que apesar de não ser tão objetivo, também tem bem menos cálculo. Então, acaba se tornando mais inclusivo para quem não acaba indo tão bem assim nas matérias de exatas. Em introdução à probabilidade estatística, a gente viu basicamente probabilidade, o professor nem chegou a dar ali estatística direito. A gente começa vendo a probabilidade, as propriedades, depois a gente vê teorema de Bayes. A gente avança depois para falar sobre variáveis aleatórias, ver variáveis aleatórias discretas, modelos de distribuição, né? Então, binomial, Poisson, Bernoulli. Mais para frente a gente avança, então a gente fala sobre variáveis aleatórias contínuas, fala sobre os modelos de distribuição de variáveis aleatórias contínuas. E eu acho que essa disciplina foi uma disciplina que mais me surpreendeu esse semestre, porque eu sempre tive dificuldade, eu sempre odiei probabilidade e estatística, mas o professor era muito fofo, eu curti muito a disciplina, me empenhei bastante, e vocês vão ver quando eu estiver mostrando as minhas anotações, que foi o meu caderno mais completo desse semestre. Por fim, História Econômica Geral. Acho que era uma disciplina que eu super poderia ter aproveitado mais. Em História Econômica Geral, a gente estuda a história na ótica de pessoas que estudaram a história. Então a gente começa ali no feudalismo e avança até a primeira Revolução Industrial. É uma disciplina bem interessante, eu acho que nesse quesito se aproxima um pouco de clássicos, mas como esse semestre é um semestre bem difícil de lidar e como eu falei, eu passei por um looping de emoções na minha vida, não foi uma disciplina que eu pude aproveitar tão bem, me arrependo muito. Mas basicamente o que a gente aprende na disciplina é isso. Gente, eu tava editando o vídeo e como um youtuber bem amador, eu lembrei que eu esqueci de gravar o encerramento. Então se você gostou do vídeo, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal, espero que o vídeo tenha sido interessante de alguma forma. E até logo!